O gramado ruim que você consegue jogar minimamente é uma realidade. O gramado impraticável é outro. O gramado de ontem, ele era impraticável, porque na prática, na realidade, não havia drenagem. Quando você começa um jogo com a chuva fininha, como estava caindo na hora do jogo, depois de 2 dias de temporal, como o Juca lembrou, o que você imagina? Bem, durante o jogo vai melhorar. Porque o que acontece? A drenagem vai sugando aquela água que está ali empoçada e ele vai melhorando. No visual, você olhando antes do jogo, tinha algumas partes encharcadas. O resto estava tudo verdinho. Mas embaixo daquela grama tinha água demais. Ele estava todo ele encharcado e alguns pedaços mais molhados ainda. Um campo impraticável. Ali não tem futebol. Não dava para trocar 3 passos. Isso não é futebol. Ah, mas sempre foi assim, sempre foi assim. E aí a gente tem que ficar sempre lembrando o exemplo inglês. Na Inglaterra, com condições climáticas muito piores, os caras encontraram uma solução, porque embora eu acho barato aquelas imagens dos tipos dos anos 70, anos 80, os caras jogando na lama, mas eu entendo que aquilo é uma outra época. Também acho barato o Maracanã com 175 mil pessoas, como eu já cheguei a frequentar, mas entendo que hoje não dá mais para ter um estádio com 175 mil pessoas, por questão de segurança. Né? Aquilo era emocionante fazer parte daquilo, ao mesmo tempo era perigoso. Claro que era perigoso, era todo mundo socado, exprimido. Então, os tempos mudam, as coisas mudam, não precisa mudar tudo, né, quando acaba tá com a cultura do futebol, mas algumas questões têm que ser modificadas. Uma delas é o campo. Né? Então, de que adianta o Flamengo e outros times fazendo investimentos altíssimos nos seus elencos para jogar num campo que não é um campo de futebol, onde você não consegue trocar 3 passos? E isso é claro que é responsabilidade da CBF. E do árbitro, que não teve a coragem de fazer como o árbitro fez 8 dias antes, em Remo, Avaí e Remo, e adiou o jogo. O jogo não aconteceu. Por que Avaí e Remo foi adiado e Juventude e Flamengo foi disputado? Qual a diferença? Ah, lá estava mais molhado, tudo. Os dois estavam ruins. Então tem um nível agora, um padrão. Olha, está uma porcaria, mas tem que ficar pior ainda para adiar. Os dois não tinham condições. Isso é evidente, é só olhar para o jogo. Tem muita gente que acha que nem viu o jogo, porque não deve ter pay-per-view, não quer gastar dinheiro, não quer pagar, sei lá o quê, dando várias opiniões que chega a ser surreal. Como você percebe que o cara não viu o jogo, não é possível. Porque não houve jogo de futebol. E essa história de que o Juventude se adaptou é balela. O Juventude não criou uma situação de gol. Aproveitou muito bem, aliás, palmas para o Matheus Peixoto, o erro crasso do Mateuzinho, que tinha o técnico no ouvido dele o tempo todo falando, para ele e para os outros, não dá para sair jogando. Olha só, o Rogério Ceni é o técnico que transformou um volante em zagueiro para melhorar a saída de bola. E no começo do jogo ele falou o que para os jogadores da beira do campo? E quando a bola começa a rolar, você tem a noção exata do tamanho do problema, né? Antes do jogo ali, aquecimento, olhando, é uma coisa. Quando começa o jogo, você vê, cara, não dá. Está tudo encharcado. E ele gritava, não sai jogando, não vale o risco. Aí é ligação direta, não tem outro jeito. Ou seja, não é mais futebol. Então, não, porque o gramado é ruim para os dois. Pelo amor de Deus, o gramado é muito pior para o time que sabe jogar mais bola. O time que precisa rolar a bola. Então, o gramado não é ruim para os dois. O gramado iguala o jogo, gente. Isso é uma coisa óbvia. O gramado torna os dois times mais próximos. E o Juventude não criou nenhuma situação de gol. Porque também criar situação de gol ali é algo praticamente aleatório. Como foi o erro do Mateuzinho, né, que foi o vilão do Flamengo, né, porque não era para atravessar, obviamente, aquela bola em frente à área. Bola atravessada em frente à área já é algo que já deve ser evitado. Toninho Cerezo nos ensinou isso em 82. Né? Eu aprendi isso com o Toninho Cerezo em 82. Ele atravessa a bola na frente da área e o Paulo Rossi faz o gol. Um grande craque, mas não se atravessa a bola na frente da área, a não ser numa situação de extrema segurança, em que você não está pressionado, os adversários estão distantes, você tem condição de fazer o passe, você se garante que vai fazer um passe preciso para o seu companheiro. Por isso que é importante que os zagueiros também tenham alguns recursos, né, para poder tocar a bola, ou seja, um butinudo que só sabe rebater. E ele tentou atravessar uma bola para o Gustavo Henrique no local que ele não poderia. A bola sobrou para o Matheus Peixoto, ele mandou de primeira. Aliás, méritos, evidentemente, para o jogador do Juventude, fez o gol único do jogo. Depois disso, ficou aleatório. O Flamengo criou chances no segundo tempo, jogando bola na área, chuveirando e tal, mas aquilo não é mais um jogo de futebol. Então ficou tudo igual. Sempre foi assim, então tá bom. Sempre foi assim, vamos continuar, sempre foi assim. Né? Futebol ruim, puder ressuscitar o Nabi, volta o Nabi, né? Vamos perdoar o Marco Polo, porque sempre foi assim. Os maus dirigentes, gramados ruins. Né? Vamos fazer o seguinte, o Náutico reformou os aflitos. Como é que está o estádio? Vamos colocar aquela grama que tinha lá do Náutico antigamente, aquela da Ilha do Retiro, que tinha vários tipos de grama. Vocês lembram disso? Você olhava o gramado do esporte, eram vários tipos de grama. E aquilo igual o jogo, isso é uma coisa que os ingleses, a gente fala tanto da Premier League, o que acontece na Inglaterra? Os times pequenos, eles encaram os grandes, mas não se utilizam desses artifícios, porque não pode. Se o gramado for uma porcaria, os caras vão ser cobrados. Então, eles fazem um jogo duro, fazem um jogo mais viril, usam ligação direta, lateral na área, o que for. Eles vão brigar. Mas não é o gramado que vai ser a arma. Ninguém escala um gramado. E o gramado, ontem, gente, não tinha drenagem. Não tinha drenagem. Então, qualquer discussão tática sobre o jogo, eu acho que
Eu não consigo fazer, porque que jogo era aquele? Aí eu leio coisas do tipo, o Juventude se adaptou melhor. Se adaptou, não jogou também, nem o Juventude jogou. O jogo foi um jogo de bicuda para frente o tempo todo. E é o jogo exportação do Brasil, é 11 da manhã para mostrar não sei aonde aí, esse jogo de outros países. Quem que quer ver aquela porcaria? Pensa bem, vamos ver o jogo do bicampeão brasileiro. Aí você vai ver o jogo, o cara está vendo que não está mais chovendo horrores, porque você nem via as gotas d'água na televisão, né? Porque a chuva já era fininha durante o jogo. E no começo do segundo tempo, ela tinha dado uma parada, relatos de quem estava no campo, e continuou encharcado. Então, por que 8 dias antes o jogo foi adiado e agora o jogo não foi adiado? O jogo não tinha condições de acontecer. E claro que ele iguala ali o espetáculo. Talvez se o Flamengo tivesse tido a felicidade ali de acertar um gol por um erro da defesa do Juventude, vencesse por 1-0, porque o Juventude teria dificuldade, e o gol pauta o jogo, claro. O Juventude, quando faz 1-0, ele recua. E fala, agora eu vou ficar aqui. Para que eu vou atacar? Dificilmente vou fazer um gol, e quase o Flamengo fez. Tem bola na trave, bola rente à trave, finalização do Bruno Henrique dentro da área, o Pedro deu uma virada, até uma hora que eles conseguiram trocar alguns passos, não sei como, e o Pedro chutou, a bola passou rente à trave esquerda. Ele poderia ter empatado o jogo, mas vira um jogo aleatório. Vira um jogo que você... Não é um futebol, não é um jogo de futebol, né? Há uma diferença. Um gramado pesado, você consegue jogar. Alguns trechos estão mais pesados e tal, mas ali era totalmente encharcado. Eu cansei de ver jogos assim. Por exemplo, Flamengo e Vasco fizeram um dos jogos da grande final de 1981, foram 3 jogos do Carioca, o segundo foi debaixo de uma tempestade. Foi 1-0 gol do Roberto. Como é que se decidiu o jogo? A bola foi levantada, parou na poça d'água, o Roberto estava do lado dela, 43 de segundo tempo. Caixa, 1-0 gol do Roberto. E provocou o terceiro jogo, que é o famoso jogo do ladrilheiro. O Flamengo ganha por 2-1 com aquele golaço do Nunes, né? Um gol do Adílio e um golaço do Nunes. E esse jogo do meio, na quarta-noite, não tinha a menor condição. Eu peguei a barca Rio-Niterói, eu estava em Niterói e fui para o Rio para assistir o jogo, a barca parecia que ia virar, de tanto que ela balançava, porque o mar da Baía de Guanabara, que é paradinho, né? Ele estava agitado. Era uma chuva terrível no Rio de Janeiro. E o jogo aconteceu. Pelas questões de calendário, que o Flamengo ia jogar, viajou, Mundial de Clubes, Libertadores, não tinha como... O que acontece até hoje. Aquele jogo não podia ter acontecido. E o jogo de ontem também não podia ter acontecido 40 anos depois, simples assim. Mas acontece por quê? Pelo que o Rodrigo Matos escreveu. A CBF tem essa balela que a CBF, que os clubes assinam, que não é verdade, ele sempre frisa isso, que ele cobre com muita atenção essa área. A CBF determina o calendário, a CBF diz que vai mexer na qualidade do gramado e não mexe, e assim vai. Agora, alguém tem que falar sobre isso, alguém tem que questionar isso. Quando isso acontece, isso tem que ser assim questionado. Ou vamos ficar a vida inteira nessa porcaria de campeonato, com gramado ruim, com calendário ruim, com tudo ruim, dizendo, sempre foi assim, sempre foi assim, sempre foi assim. Sim, sempre foi assim. O país mudou em várias coisas, para melhor e para pior, porque tem que mudar, não pode alegar que sempre foi assim. E o exemplo inglês acho que é definitivo para mim, porque todo mundo paga pau para a Premier League, né? Não, que bonito, aquele gramado organizado, e os caras saíram de uma situação que o gramado era horroroso e mudaram esse cenário, porque perceberam que não dava para fazer um futebol que fosse atraente, jogando em gramados péssimos, né? E aquilo de ontem não era um gramado, infelizmente não era. Aliás, até o próprio Ceni elogiou o gramado seco. Nós observamos jogos, vimos que o gramado é bom. De fato, parece que o gramado é novo e é muito elogiado. Isso no seco. Mas como é que você permite que um campeonato seja disputado tendo jogos num gramado onde a drenagem não sei se há drenagem ou se não funciona. Não funcionou, isso é nítido. Como é que pode um negócio desse? A drenagem não funcionar adequadamente, a CBF permitir. Ninguém fiscaliza aqui, ninguém verifica tecnicamente como é que estão as condições. Então, parece que não, pelo jeito não. Então joga ali e acabou. Claro que para quem é rival do Flamengo está ótimo, que é mais é que joga no charco. Pô. E isso está evidentemente muito explícito nas redes sociais. O Flamengo se ferrou, ótimo, que se dane que o gramado foi ruim. Eu não vou lá, ou eu já fui lá, né? Não corri o risco, que não choveu. Opa, que beleza, duvido que chova tanto no dia que meu time for lá. Isso está muito claro. Qual?